Olá, tudo bem com você? Nós vamos hoje estudar sobre o santuário, segunda parte. É um assunto difícil, tem que prestar muita atenção, ficar bem focado. Mas antes eu quero que você ative as notificações e faça a sua inscrição no canal. Nós estudamos ontem que lá no céu tem um santuário que Deus fez, onde Jesus entra como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E uma coisa que é importante, e o mais importante, é que este é o único modo, esta é a única maneira de você ser salvo. É quando Jesus entra baseado no seu sangue e ele intercede, ele ministra por você lá no santuário celestial, em frente a Deus Pai. Isso salva você. Vamos fazer uma revisão? Pega aí no caso Hebreus capítulo 7. Em Hebreus capítulo 7 e verso 25. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por que ele pode salvar totalmente? Está em Hebreus 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então veja, você está redimido, perdoado, você está resgatado pelo sangue de Cristo, mas é necessário que ele entre lá no santuário para fazer o julgamento. Por quê? Porque quando ele esteve aqui na terra, ele está cumprindo toda uma profecia do Antigo Testamento, que é, na verdade, os livros que vão de Gênesis a Malaquias. Nesses livros tem o quê? Tem o sistema do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdócio é levítico, da ordem de Arão. Nós vimos isso em Hebreus 7, verso 11. Mas uma coisa que você tem que saber é que esse sangue de animais não salva ninguém. Mas ele é uma maneira de nós entendermos o que vai acontecer lá no céu, fora do nosso campo de visão, como humanos que somos. Então o que acontece? Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está em Hebreus 7, 1 a 3. Mas ele também incorporou o sacerdócio levítico em Zacarias 6,13, quando se uniu as duas linhas. Então ele entra com o poder de Cordeiro que resgatou o homem, ele é rei do universo, ele é criador, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas também ele incorporou no seu trabalho o que? Aqueles princípios que são feitos no Antigo Testamento, no santuário. O sistema, a rotina. Lá no santuário terrestre nós temos o sacrifício contínuo, os gerais e o dia da expiação. Então no dia da expiação nós vimos ontem que Arão ele pega dois bodes, o bode expiatório e o bode emissário ou Azazel, e então ele sacrifica o bode expiatório, confessando os pecados do povo que estavam todos sobre o santuário. Então vamos dar uma olhadinha numa pequena revisão. Em Romanos 3, verso 10, diz que todo mundo pecou, não há um justo. Em Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, 23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Em Ezequiel 18, verso 4, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então, nesse caso, você vai pegar sua Bíblia em Romanos capítulo 3, para entender uma coisa muito importante. Se nós somos pecadores, em Romanos 3, você vai entender uma coisa importante hoje. Só o verso 3, 10, de novo. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. O 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 2, verso 13, diz assim:
porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que se uma pessoa obedece à lei e guarda todos os mandamentos e não pratica nenhum pecado, ela será justificada pela sua conduta diante de Deus. Mas quem é que passou nesse caso? Ninguém. Nenhum obedeceu. Todos pecaram. Então todos são o quê? Todos são, no caso, réus e da morte eterna. Todos são culpados. Só um meio de serem salvos. É Cristo morrendo no lugar deles. Eu queria que você acompanhasse comigo em Romanos 2,14, perdão. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Verso 15 agora. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, Paulo fala o seguinte, aqui para você entender Romanos 2, 1 e 2 e 3. Paulo diz que tem um gentio que não conhece a lei de Deus, a lei de Moisés. Paulo fala que o judeu, o Israel, conhece a lei de Moisés. Mas nem o gentio e nem o judeu obedeceu à lei. Os dois são pecadores. Todo mundo, não há um justo nenhum sequer. Então, como é que o homem agora ele vai se aproximar de Deus para poder ser salvo? Se ele é transgressor da lei. Se ele está condenado à morte. O que ele vai fazer com isto? Romanos 3, verso 19 e 20, diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para o quê? Escute bem, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então agora, qual é a condição do homem diante de Deus e diante da sua lei? Perdido, condenado. E não há nada que ele possa fazer para que ele seja salvo. O homem está condenado. Nessa situação que nós nos encontramos, só Deus pode nos salvar de Deus. Vou repetir, só Deus pode nos salvar de Deus. O que quer dizer o seguinte, Deus tem uma lei, o transgressor, o pecador tem que morrer. Então agora, em Romanos 3,31, diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, ou seja, a graça, o perdão, a fé só tem sentido se a lei estiver condenando e matando o pecador. Então a lei existe, ela está em vigor, ela está determinando que todo pecador tem que morrer. Mas o pecador vai fazer o que agora? Diante de Deus. E vai falar o que? Romanos 3,19 diz assim, ora sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Você não tem que falar. O que você pode fazer é pedir perdão. O que você pode fazer, na verdade, é orar. Mas em Romanos 8, nós estudamos que o Espírito Santo ora pela gente. Porque nós não sabemos orar como convém. Nem orar a gente sabe. Por isso, lá no santuário celestial, no templo celestial, ou santuário celestial, quem pode salvar você é o Senhor Jesus Cristo, que com seu próprio sangue, ele entra na presença do Pai para expiar o seu pecado. Então essa profecia que ele entraria lá em Hebreus, que já aconteceu, que Hebreus relata, que Romanos 3 relata, essa profecia está em Abacuque 2, verso 20. Pega lá o livro de Abacuque. O livro de Abacuque, você acha Mateus e vai achar. Você vai achar, no caso, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e vai chegar em Abacuque.
Em Abacuque, tem o 2:20, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, que Deus está lá no santuário celestial, e em frente a ele, ao Pai, está Jesus, e ele está expiando o seu pecado. E você não pode falar nada, ou seja, não pode se justificar. O que tem a fazer é que o Espírito Santo já te convenceu do pecado. É reconhecer que é pecador, pedir misericórdia, clemência e perdão. É o que lhe cabe. Mas ele prometeu que te salvaria se você confiasse nele, totalmente, plenamente e eternamente. Em Abacuque 2, só para nós darmos uma olhadinha nos pedaços, é assim. Isso aqui é uma profecia para o final dos tempos. Olha aqui, ó. Abacuque 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. E no verso 14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A mensagem de salvação pela fé no santuário celestial em Cristo perante o Pai, com seu próprio sangue, iria chegar ao conhecimento de todo mundo. E aí então você poderia ser salvo crendo unicamente nesse Deus, porque esse é o meio pelo qual você pode ser salvo. Não tem outro meio, é o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio levítico da ordem de Arão já foi abolido, nós estudaremos mais isto. Nós também já vimos, irmãos, que nós podemos, em Efésios 3, verso 12, compensa ler esse verso aqui pra gente. Em Efésios 3, verso 12, é um verso que eu acho muito bonito, diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós temos que chegar a Deus, o Pai, e a Cristo na oração com ousadia e com fé, porque ele não mente, e ele prometeu lá nos tempos eternos, naquela reunião de Deus com Deus, que pela misericórdia, graça, compaixão, piedade, da vontade própria dele, ele decidiu sacrificar Jesus no seu lugar. E ele aceitaria em Cristo todo aquele que confiasse nele. Por isso, o sangue de Cristo tem poder para lhe perdoar de todos os seus pecados. Plenamente, a expiação é total. Continuando, vamos agora para o livro de Daniel 8, verso 13. Você se recorda que nós falamos ontem que no santuário terrestre tinha o quê? O sacrifício contínuo. Eram os 3 tipos de sacrifícios: o contínuo, o geral e o da expiação. Em Daniel, capítulo 8, é profetizado que esse sistema de salvação que está prefigurado no santuário terrestre, ele seria destruído. Daniel 8,13 diz: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E aqui está mostrando o seguinte, que haveria colocado no meio do processo que Deus escolheu, que é a fé da pessoa em Cristo, haveria gente destruindo. Isso é um outro estudo. Mas Deus está dizendo o seguinte, que o diabo inventaria coisas para você buscar a salvação fora de outro nome que não seja o de Jesus. Tem gente que procura se salvar com as suas próprias obras. Ele olha para si
e vê que está pecando menos e fica feliz com isso. E ele acha que com isso vai ser salvo. Não é, irmãos? Não é assim. Só o sangue de Cristo salva você. Mas, continuando, o dia da expiação que nós estudamos ontem, ele acontece no dia 10 do 7º mês. Nós já estudamos isso lá na terceira ou quarta aula do nosso curso. O que está acontecendo? Em Levítico 16, você vai pegar Levítico 16, diz assim Levítico 16, verso 3. Perdão, deixa eu ver aqui. Levítico 16, verso 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. No dia da expiação, no bode emissário e no bode expiatório, Arão, ele entrava com as vestes dele lá no santuário celestial, terrestre, para fazer a purificação dos pecados. Era o dia do juízo para Israel naquele ano. Então Deus, o que ele fazia? Ele iria aparecer na glória, naquela fumaça do incenso. Então, na hora que o santuário, o Santo dos Santos, enchesse de fumaça, lá em Levítico 16, o tempo da graça havia terminado. Vamos para Apocalipse 15, verso 8. Lá no céu acontece a mesma coisa no santuário celestial. O tempo da graça termina. Em Apocalipse 15, verso 8, diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, na hora que o santuário de Levita, de Moisés, de Arão, se enchia de fumaça, nós vimos ontem que ele tirava as vestes dele, que tinha um peitoral, um éfode, urim, tumim, era azul, era branco, era uma veste do sumo sacerdote. Arão, ele deixava as vestes lá dentro. Em Apocalipse 15, verso 8, Jesus, que foi incorporado também no sacerdócio de Arão, em Zacarias 6,13, para que a prática se continuasse, se configurasse, ele tira as vestes de sumo sacerdote também e deixa no santuário. E ele vem buscar o seu povo aqui na terra e castigar os ímpios. Com que roupa que ele vem agora? Ele virá com Apocalipse 19, podemos ver? Verso 13, diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, é Jesus. Ele não está mais com as vestes sacerdotais, o tempo da graça acabou. E Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. O tempo da graça vai terminar do mesmo dia que Noé entrou na arca. Casavam-se, davam-se casamento, era um dia normal. Para o mundo era um dia normal. Assim será também esse dia que o céu, que o santuário vai se encher de fumaça. Um dia normal. Ninguém vai saber. Mas quem está santo, continue santo. Quem está limpo, fique limpo. Quem está na prática do pecado, fique mais sujo, porque quem está salvo está salvo. Quem está perdido está perdido. Só que essa roupa,
esse manto que ele está vindo buscar o seu povo, em Apocalipse 19, no verso 15, diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Pisando o lagar quer dizer está saindo sangue, sangue dos pecadores, os ímpios perdidos. Por isso que no verso 13, a roupa dele está pingada, tinta de sangue, há manchas de sangue, para você ver a destruição terrível que será o dia da vinda de Cristo para aqueles que não o aceitaram pela fé. Por isso, nós temos que ter essa percepção de que hoje o tempo da graça está aberto, que Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, lá no santuário celestial, no Santo dos Santos, em frente ao Pai. E o juízo está na mão de quem? Do Pai ou de Jesus? É João capítulo 5. Para você ver que o Senhor Jesus Cristo não perderá a sua causa. Em João 5, no verso 22, diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai preside o juízo, ele é o juiz de todos, mas quem está trabalhando todo o contexto do juízo, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está salvando. Ele é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você será salvo pelo sacrifício dele na cruz. O sangue derramado dele, de Cristo, é que salva você do pecado. Em nós não há justiça nem bem algum. Nós somos pecadores, nós já estudamos isso. A natureza pecaminosa não pode cumprir e não quer obedecer à lei de Deus. É o Espírito Santo que coloca isso em nós. Por isto, eu quero que você veja que nós temos hoje um sumo sacerdote pronto para nos salvar, e ele nos salva totalmente, plenamente e eternamente. Não tem nenhum tipo de dúvida com relação à salvação. Por quê? Porque Deus não mente, nós já sabemos isso, é impossível que ele minta. E ele prometeu lá no conselho que faria isso. Então, se você crer nisto, você vai ter o quê? A certeza que ele não vai te deixar. Ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel. E uma coisa interessante, quando ele vier, ele pega a sua igreja, leva para o céu. E você se recorda que nós estudamos lá atrás que Jesus, na hora do conselho, João 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí o que acontece? Em algum momento ele se submete ao Pai, ele se humilha, ele se esvazia de si mesmo, ele assume a forma de servo, ele nasce como homem aqui na terra, ele vive sem pecado, ele morre no seu lugar, no meu lugar também, ele vai ao céu, é nosso sumo sacerdote, depois ele vem nos buscar, não com vestes sacerdotais, mas ele vem com as vestes de guerra. Vestes de guerra. Só que essa veste de guerra vai ser o quê? Ela será manchada com o sangue dos perdidos. Para você ver a gravidade do problema. Mas em João 17,5, quando ele está indo para a cruz, um pouco antes, ele fala assim: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, antes que tivesse essa revelação do mistério do Pai, Filho e Espírito Santo, que ele veio te salvar, e é o Espírito que revela isso para a gente,
é Deus que se revela para nós. Cristo tinha uma glória extremamente grande, que a gente vai ver daqui a pouco. Tanto é que Pedro diz, nós vimos a sua glória. É o chamado a transfiguração, que por 2 vezes Cristo, ele pede ao Pai que deixe extravasar um pouco da glória de Deus que está dentro dele. Agora, se você for para Apocalipse 21, vamos terminar com Apocalipse 21. Aqui nós temos um negócio bem interessante. Primeiramente o verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na nova cidade, o santuário não existe mais. O santuário agora passa a ser o Deus e o Cordeiro. Lembra daquela oração do João 17,5, agora há pouquinho? Você não pode ter esquecido, né? Faz 1 minuto e meio. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Cristo volta a ter essa glória depois do milênio. Olha que lindo, que verso bonito, o verso 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso aqui é uma estrutura quiástica hebraica, quer dizer, mesma verdade. A glória de Cristo ilumina a cidade para todo sempre. Deus é luz, eu sou a luz do mundo. Então veja que Cristo no seu ministério, ele sai num momento zero, onde é só Jeová. Jeová tem o seu conselho de Deus com Deus, onde Cristo ele se humilha na forma de servo. Filipenses 2, de 5 a 11. Ele se humilha até a morte de cruz. Depois, então, ele assume a posição de criador dos céus e da terra. Ele desce no monte Horebe para falar com Moisés. Depois, ele desce e nasce em Belém. Ele sobe e é o nosso sumo sacerdote, até o dia que o santuário se encher de fumaça. Tudo isso ele faz porque esse é o único caminho para você ser salvo. Não tem outro. Então, um vai dizer que a salvação é pelas obras, outros vão inventar mediadores entre o pecador e Jesus. Outros vão dizer que a meditação salva, que o yoga salva, vai dizer que o vegetarianismo salva. Vão inventar um monte de caminhos, mas só há um caminho para chegar no céu, que é Cristo. Então, o que eu vou te falar? Aí, quando ele chega lá no céu e já subiu, ele levou sobre si os pecados de todos os homens. Isso é um outro estudo, mas ele carregou os pecados de todos os homens. Ele foi ao céu. Ele fez a purificação em 10 dias. Os pecados passaram para o santuário celestial. Por isso que tem uma profecia. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Isso é outro estudo. Então, lá no Levítico 16, aqueles 2 bodes, eles tiram os pecados do santuário. Ou seja, está determinado, quem está salvo, quem não está salvo, não está salvo. Então aí Cristo vai tirar as vestes sacerdotais e vai dizer, está feito, está consumado, acabou. Quem está salvo, salvo para sempre, quem está perdido, perdido para sempre. Hoje ele faz um convite, quem quiser, beba de graça da água da vida. Não custa nada, apenas crer que ele é teu sumo sacerdote perante o Pai, e com o sangue dele, ele que não mente, vai te salvar e vai te dar a vida eterna. Por isso que em Isaías 25:1 nós já estudamos. Isaías 25:1, no dia do milênio, os salvos vão dizer, o Senhor cumpriu a sua palavra
Aquilo que o Senhor prometeu lá no conselho eterno, o Senhor cumpriu aqui na nossa vida. Isaías 25:1. Ou seja, o Senhor fez maravilhas. Os seus conselhos foram realmente efetivados e as suas promessas todas foram cumpridas. O Senhor nos salvou sem levar em conta nossas obras, unicamente pela misericórdia, graça, compaixão e piedade em Cristo Jesus e no seu sacrifício. Deus abençoe vocês todos. Vamos orar. Pai, que todos nós agora, que estamos nesse momento vendo este vídeo, e alguns verão depois do processo ao vivo, mas o momento de cada um, que nós aceitemos pela fé a sua palavra como verdade, e que se o Senhor prometeu que Cristo seria suficiente para nos salvar com o seu sangue, então nada pode fazer com que nós nos percamos, que aí a salvação realmente é um dom de Deus gratuito. Nós cremos assim, Deus. Por isso que aqueles que já somos batizados, queremos mais uma vez confirmar nossa entrega. E aqueles que não são batizados ainda, que eles sejam tocados e convidados também a descerem as águas. Fica conosco e nos dê o Espírito Santo, então, para fazer o selamento, nos fazer uma nova criatura, renovados, restaurados e regenerados no poder de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.